uma pauta. A gente está falando de momentos, de situações, mas também objetos. Eu vou trazer para algo um pouco maior. O meu exemplo prático, né, da minha área acadêmica, também a de Vitória, nossa produtora hoje, créditos aqui à Vitória, a gente é da área de arquitetura e de construção civil, né? Olha mais. A gente é da área de construção civil, então querendo trazer um pouco a ideia de casas, o pessoal dizia, não só casas, mas móveis, objetos, seja lá o que for, tudo tinha qualidade maior antigamente. É. Aí a gente pensa, antigamente as construções, as casas residenciais eram maiores, mais espaçosas, hoje em dia é super caro e é um ovo, é pequenininho. Sim, é. Mas a gente para pensar, eu não estou defendendo que não seja bacana o que era feito antigamente ou que hoje não possa melhorar algumas coisas. Mas a gente começa a pensar em utilidade. Antigamente, um padrão de uma casa muito bem dividida era uma casa que você entrava por um jardim amplo, você tinha um terraço para receber visitas, aquela visita que vai chegar só no final da tarde, vai tomar um chá, vai sair embora, passar 30 minutos e ir embora. Você tinha uma sala de estar, né? Claro, casas de um padrão um pouquinho maior, mas você tinha uma sala de estar para aquela visita que ia chegar de manhã e passar boa parte do dia. Você tinha uma sala de jantar, você tinha uma cozinha e por aí vai. Tinha tantos cômodos. E que hoje em dia, se você pensar, cara, por que eu vou ter uma sala de televisão, uma sala de estar, se eu nem recebo visita mais, né? O que eu recebo, de fato, pontualmente, uma visita ou outra, um familiar, mas hoje em dia não tem mais aquela ideia de uma família com 5, 6 filhos, outra com mais 6, um vão se encontrar e precisa de espaço, precisa de onde vai ter as crianças, precisa de uma mesa ampla. Hoje em dia as pessoas estão muito mais em casa, estão muito mais se comunicando pelo telefone e estão utilizando a televisão no quarto, né? Nem mais na sala, né? Então, de fato, antigamente, atendia a realidade de antigamente. Hoje, se eu for gerar um produto, se eu for fazer um projeto de uma casa com 500 cômodos para uma família que só vai usar 3 cômodos, eu estou gerando um custo a mais, eu estou ocupando uma área maior e talvez não tenha utilidade real, E né? até Então, desagradando eles, né? Porque até muitas vezes. desagradando a eles. Pois você falando dessa área, eu tenho duas dúvidas. Hum. Primeiro, antigamente as coisas realmente eram mais bem feitas, tinha um material melhor. Eu tenho realmente essa dúvida, né? Sério, velho. Que Não vou dizem que mentir. antigamente as coisas eram feitas pra durar, hoje em dia é Porque, pra em quebrar. minha opinião, eu vejo isso como verdadeiro. Hum. Assim, minha opinião. Mas, segunda coisa, Hum. as coisas hoje em dia estão com uma qualidade tecnicamente menor. Hum. Porque, querendo ou não, hoje em dia a demanda está muito em alta. Hum. Porque, antigamente, muito antigamente, não era qualquer pessoa que poderia ter o cômodo que quisesse. E quando era feito um cômodo, sei lá, uma cama, uma cadeira, a gente sabe que era aquele nível de detalhismo muito bem feito. Uhum. Mas era cobrado caro. Não era qualquer pessoa que poderia ter. Uhum. Hoje em dia a gente pode, sei lá, comprar uma cadeira na Amazon de MDF. É um material mais simples, mas que agora todo mundo pode ter a oportunidade de ter uma cadeira, de ter um sofá, que é um custo Uhum. mais barato e também é uma demanda grande, né? Muitas pessoas para ter. Então eu acho que é assim. Antigamente eu demonizava muito essa questão de que, eita, hoje em dia toda a qualidade é ruim. E isso tem um, vamos lá, Fundamento. tem um fundamento Uhum. questionar isso. Mas hoje em dia eu fico pensando assim, poxa, mas hoje em dia é uma demanda grande para uma quantidade de pessoas que tem um valor percebido menor. Uhum. Aí eu queria que você me respondesse essas duas Eu acho que dúvidas. tu já chegou num ponto, né, dessa tua segunda pergunta já. Foi uma pergunta e uma análise que eu queria que você confirmasse ou Tu não. já analisou e já chegou num ponto parecido. Esse é o meu ponto de vista. Eu não vou falar como o maior especialista da área, tá? Mas pensa que antigamente você tinha uma população que era menos da metade do que é hoje, era um quarto do que é hoje. Sim. E você tinha uma área de, por exemplo, madeira, móveis de madeira. A quantidade de madeira que tinha disponível, em comparação à quantidade de população que tinha disponível antes, era muito diferente. É verdade. Então, hoje você precisa produzir para 200 milhões de brasileiros, precisa produzir para 1 bilhão de indianos, 2 bilhões de chineses, enfim, ver a população mundial. Isso é um fato. Então, claro, a qualidade, eita, a duração, a durabilidade desse material está menor, não tem o que questionar. Antigamente você tinha móveis comumente melhores. Hoje você ainda encontra, mas você tem que procurar um pouquinho mais. Não, até aquela história de móveis que fica para próxima geração, a casa que praticamente fica imodificável, né? Fica ali um Uhum. bocado de móvel que durou anos. Acho que é impossível você ver isso hoje em dia, né? E também Não é impossível, mas é mais incomum. é mais raro. É mais comum você Mais encontrar raro. os móveis que são realmente de troca mais breve, porque otimizaram o material, diminuíram o custo usando uma madeira compensada, por exemplo. Tijolo, se a gente for falar de tijolo. Antigamente se utilizava uns blocos de tijolo super pesado, né? Gastava bem mais material, era bem mais poluente. Então a gente vai ter várias questões Sim. que hoje em dia eita, é melhor na sustentabilidade, porque você vai utilizar técnicas mais adequadas, mais ecologicamente sustentáveis. Você vai ter um material que é mais leve para se trabalhar. Então, se antes eu precisava construir uma casa
por 2 casas, 3 casas por ano, hoje uma construtora precisa construir 10, 15, 20. Vai tudo depender do padrão construtivo que você quer. Mas você tem um tijolo muito mais leve, ou então você vai buscar outras técnicas mais rápidas. A ideia hoje está sendo cada vez acelerar os processos. Então, mas isso daí olhando pro futuro, acho que vai pegar e entrar desse quesito. Tem um filme que eu gosto bastante, é Blade Runner. Especificamente eu quero falar da continuação, Blade Runner de 2049, que lá é mostrado um futuro. Cara, na minha cabeça tava o Blade, aquele O caçador de vampiro. vampiro. Não, Aí eu era- tentando lembrar, peraí, Uma leve Blade bugada aí. 2049. É uma excelente ficção científica. É porque eu essa é a aconselho. continuação, ele vira um corredor de maratona. Eita, Mas Blade Runner, sim, o filme futurista. exatamente. Cyberpunk. Cyberpunk, maravilhoso, amo demais. E no 2049, o Romulo Seclast, eu não sei se você lembra daquela parte, em que é falado que o problema referente à alimentação na humanidade, a quesito das pessoas pobres terem acesso à comida, lá é resolvido. Mas por quê? Porque lá a comida virou tudo industrializado e não tem mais aquela questão palatável de você comer. Lá, tipo, todo mundo tem acesso à comida, realmente a fome foi resolvida, mas em troca, ninguém mais consegue ter direito a um acesso a uma boa refeição, ficando para uma casta mais alta, para as pessoas mais ricas terem algum direito de pegar esse tipo de comida. Então, vocês para notar que talvez hoje em dia, com o passar do tempo, olhando para o passado e para o presente, a gente não está, de certa forma, encaminhando com esses materiais. De certa forma, é isso, certo? Todo mundo está tendo acesso. Mas todo mundo está tendo acesso à mesma qualidade? Aí eu acho que já não fica nesse